Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a reestruturação do comércio global, né? Aqui o UOL está falando de maneira otimista, né? O Trump não vai baixar as tarifas mesmo, então nós vamos reestruturar o comércio global. O Brasil está buscando parcerias com a Europa, com o Canadá, com o Vietnã e não sei o que lá, com um monte de parcerias no mundo todo. E, de novo, vão haver um rearranjo do comércio global? Certamente vai. E eu acho positivo que o Brasil busque parceria com outros países. Aliás, eu não sei porque precisa ser agora que o Trump botou tarifa que vai procurar parceria com outros países. Deveria procurar parceria o tempo todo. Quanto mais parcerias a gente fizer, melhor, né? O que melhora a riqueza do mundo é justamente comprar e vender. É isso que melhora a situação do mundo. Quanto mais se compra, quanto mais se vende, mais você melhora a riqueza no mundo como um todo. E, lógico, do Brasil também, né? Agora, a questão toda que eles não estão vendo é que essa rearranjo, essa reestrutura de parcerias, essa nova ordem do comércio mundial, vai ter outros ganhadores também nessa história. O Brasil não ganha só isso daí não, tá? Por quê? Quem é que ganha nessa história? Ganha nessa história quem conseguir negociar com os Estados Unidos. Por quê? Porque vai poder fazer parceria com os países que não negociaram com os Estados Unidos em condição favorável e ainda vai poder vender para os Estados Unidos. E nesse tema é por isso que o Brasil está numa posição tão ruim, porque enquanto os outros países todos que estão negociando com os Estados Unidos negociam coisas que são relativamente fáceis de você conseguir, que é a questão de tarifas comerciais, diminuir tarifa, subir tarifa, não sei o que lá, não, eu vendo mais coco para você, você vende mais acerola para mim, não sei o que lá, é coisa que é mais tranquila de negociar. O Brasil tem um problema fundamental, o Brasil mexeu com o Bolsonaro, que é um amigo do Trump, e a gente vai ficar para trás nessa história. Então vai haver um rearranjo, como estão dizendo aqui? Vai haver um rearranjo. Vai ajudar o Brasil? Não, vai prejudicar. E o pior, vai prejudicar muito depois que Bolsonaro já tiver sido solto, já tiver resolvido toda essa coisa, porque inevitavelmente Bolsonaro vai ser solto e vai resolver essa coisa toda, mas o Brasil vai estar para sempre para trás nessa história. Essa notícia foi sugerida por Berendsen, o Vingador da Careca Luminosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o pessoal aqui do UOL está todo animado. Não, é que o Trump não vai desistir mesmo, não vai mudar as tarifas. Isso aí o governo já chegou à conclusão de que não vai ter mudança de tarifas até 1º de agosto, né? Eu já fiz um vídeo sobre isso, vou fazer mais um vídeo ainda falando sobre as tentativas do Haddad. Os empresários brasileiros contrataram uma empresa de lobby lá nos Estados Unidos para fazer pressão política e coisa e tal, mas eu não sei não, meu amigo, porque pressão política nessa situação acho pouco provável funcionar. Qualquer coisa que não seja obedecer o Trump, voltar atrás e aceitar as condições, eu não vejo muita alternativa não. As condições que eu digo com relação à censura na internet e com relação ao Bolsonaro, né? Bom, o que acontece nesse caso, né? O pessoal aqui do UOL está todo animado aqui. Não, porque os Estados Unidos estão em decadência mesmo. Aliás, está cheio de notícia dessa aí, né? Não, que os Estados Unidos já estão decadentes, já são país de terceiro mundo e não sei o que lá, o pessoal fazendo pouco dos Estados Unidos. Não, meu amigo, os Estados Unidos ainda é o maior PIB do mundo, é quase o dobro do PIB da China, que é o segundo maior PIB do mundo, é muito maior do que Europa, Canadá, Brasil, América Latina, basicamente é gigante, é a locomotiva do mundo, né? Então aqui, ó. Depois de meses de negociação, a União Europeia tomou um susto quando o bloco negociava uma tarifa de 10% em troca de algumas isenções. Foi comunicado pela Casa Branca que seria tarifado em 30% a partir de 1º de agosto. A Europa está negociando com o Trump, né? E continua negociando aqui. A Europa negocia tentar acordo tarifário com os Estados Unidos, mas também se prepara para impasse, né? Estão negociando. Mas eles conseguem negociar. Por quê? Porque no caso deles não tem nada demais, né? Aliás, existe uma sombra no caso da Europa também, que é o interesse de muitos países na Europa de censurar a internet também. Lá eles também querem censurar o X, censurar o Facebook, Meta, YouTube. Eles também querem esse tipo de coisa, da mesma forma que o governo aqui no Brasil quer também. O problema é que isso é mais fácil de resolver, porque é tudo na esfera comercial, não tem lei, né? Não tem um juiz maluco lá emitindo ordem sem nenhum amparo legal, sem nenhum controle e sem ninguém que possa, né, convencer ele a fazer outra coisa, né? E aqui, ó, apesar da surpresa, a União Europeia já se mexia para encontrar novos parceiros e aprofundar acordos já assinados. Um deles é com o Canadá, então o Canadá também está sendo tarifado pelo Trump, está negociando com o Trump. O Canadá já descartou
uma punição que estava prevista para empresas de tecnologia lá, uma lei, né, uma tarifa para streaming lá no Canadá, que o Brasil está querendo imitar, mas lá já tiraram ela, já descartaram, justamente para não brigar com o Trump, para conseguir fechar um acordo com o Trump, e estão se mexendo nisso daí, né? E aqui o Reino Unido, os Estados Unidos também e a União Europeia também se reaproximam, né? Sendo que o Reino Unido fechou um acordo com os Estados Unidos. Tá? O Reino Unido não teve mais, não entrou nessa lista de países taxados agora, porque já tinha feito um acordo com os Estados Unidos. O Reino Unido e Israel já fizeram um acordo, né? A Ucrânia também, a Ucrânia fez um acordo com os Estados Unidos, aquele acordo de minerais, e agora também está fazendo um mega acordo bélico também, ficou de fora dessa lista também, né? Agora, ou seja, a União Europeia está se reencontrando com o Reino Unido. Assim, eu acho ótimo. Eu acho que a União Europeia seria ótimo refazer negócio com o Reino Unido, né? É evidente que é. A União Europeia e o Reino Unido tem tudo a ver. Assim como o Brasil fazer acordo com a Europa, pô, acho excelente isso daí, acho muito bom mesmo. A única coisa que o pessoal aqui está esquecendo de dizer, estou dizendo assim, não quer, ninguém mais quer os Estados Unidos, vai todo mundo deixar os Estados Unidos para lá e vamos fazer o nosso mundo, o nosso comérciozinho aqui, né? E o pessoal está esquecendo que os Estados Unidos é muito grande para você fazer isso. Você não consegue fazer isso e continuar do mesmo jeito. Você vai sair empobrecido. Então, qual que é a melhor alternativa que você tem aqui? É negociar com os Estados Unidos. Por quê? Porque você consegue ter o tratamento adequado com os Estados Unidos, conseguir vender para eles, e além disso, você ganha mais facilidade na hora de negociar com esses países que ficaram de fora, como no caso o Brasil, né? Então, quem for mais ágil para negociar, e a Inglaterra percebeu isso, a Inglaterra aceitou todas as recomendações do Trump. A Ucrânia aceitou tudo que o Trump quis. Ah, mas é um absurdo, não sei o que lá, está exigindo isso, exigindo aquilo. Não, não tem problema não, a gente aceita. Israel aceitou tudo também, no final das contas. Por quê? Porque perceberam o óbvio. Quem assinar primeiro esses acordos com os Estados Unidos vai ter vantagem, porque vai ter uma tarifa boa com os Estados Unidos e depois vai poder colher a xepa do pessoal que não conseguiu tarifa lá com os Estados Unidos, vai conseguir pegar esses outros países e fazer acordo com os outros países, né? Então, é por isso que o Brasil fica numa posição tão ruim, porque enquanto todos esses outros países têm que negociar meramente questões de tarifas, de valor, de comércio e coisa e tal, a briga do Trump com a maior parte desses países é meramente essa. No caso do Brasil, a coisa é diferente. No caso do Brasil, é a questão do Bolsonaro, né? Como a gente já falou em vários vídeos aqui, o Trump vê a situação do Bolsonaro como uma repetição do que aconteceu com ele nos Estados Unidos. Está no coração do cara. Está no coração do cara. E aí, meu amigo, tenta negociar com alguém que não gosta de você de coração. É possível, não tem esse negócio não. Ah, mas isso não deveria afetar, a gente não deveria fazer essa coisa. Não deveria, mas no final das contas faz. E, de novo, o que o governo do Brasil não está percebendo é que isso é uma corrida. Quem fecha acordo primeiro vai ter uma posição privilegiada, né? Eu acho que esse novo rearranjo que eles estão falando aqui, pô, excelente, não, acho ótimo. Aqui, ó, o Trump firmou acordo comercial com o Reino Unido. O Reino Unido tá bem pra caramba, tá rindo daqui até aqui. Por quê? Porque agora ele pode negociar com a Europa muito mais fácil. Ele não tá com a corda no pescoço. Eu sempre falo aqui para vocês a questão do lado mais fraco numa negociação, numa relação voluntária, né? O meu dito, a minha frase é: quando o governo coloca uma lei em uma relação voluntária, a parte mais fraca paga o custo dessa lei. Toda lei tem um custo, a relação voluntária só acontece quando as duas partes querem, e fatalmente quem acaba pagando isso é a parte mais fraca. E o que eu quero dizer com a parte mais fraca? A parte mais fraca é aquela que precisa mais fechar o negócio mais rapidamente, porque por motivo óbvio, quem precisa fechar o negócio mais rapidamente acaba tendo que aceitar condições piores nesse negócio. Isso não é nenhuma, eu não estou falando nenhuma coisa novidade, todo mundo sabe disso, né? Quando você vai fazer um negócio, quem está com pressa de fechar o negócio paga mais caro, meu amigo. É sempre assim, né? Quem está com menos pressa acaba ganhando alguma coisa nisso daí, acaba empurrando esses custos para o outro lado. E aí o que acontece nesse caso? O Reino Unido já fez um negócio com os Estados Unidos, ele já está tranquilo, já está tranquilo. A Europa quer fazer um acordo com o Reino Unido, beleza, vamos negociar aqui, porque a Europa quer muito, né? Porque precisa substituir os Estados Unidos. O Reino Unido quer, mas não quer tanto assim. Então, ou seja, a parte mais fraca é a Europa nesse caso. Vai conseguir um acordo melhor o Reino Unido com a Europa. E nessa história toda, nessa brincadeira toda, quem consegue acordo primeiro com os Estados Unidos fica tranquilo. O Brasil está entrando nessa roubada. Ah, sim, a Argentina também. A Argentina costurou um acordo com os Estados Unidos que prevê tarifa zero, não sei o que lá.
vão se dar bem pra caramba com essa história com o Milei lá, com a proximidade dele com o Trump no final das contas. E de novo, o que vai acontecer? Vai ter essa reestruturação do mercado mundial? É, lógico que vai ter reestruturação sim. O Brasil vai conseguir outras parcerias em outros lugares do mundo? Vai conseguir. Mas não seria melhor conseguir essas outras parcerias e continuar vendendo para os Estados Unidos, né? Porque o problema é esse, né? No final das contas, o Brasil vai acabar ficando com menos coisa, né? Enquanto o mundo inteiro pode vender para os Estados Unidos e para outros países, o Brasil só pode vender para outros países, não pode vender para os Estados Unidos, que é um bom pagador, paga bem, paga caro, compra em grande quantidade, tem uma economia enorme, ou seja, é um baque enorme. E pior, vai deixar o Brasil em desvantagem em relação ao resto do mundo. O Brasil vai ser sempre o cara que quer fechar o negócio mais rápido. Vai estar sempre daqui para frente com a corda no pescoço para fechar negócio com a Europa, com o Canadá, com quem quer que seja. Estão falando aqui, não, porque o Brasil está negociando com o Canadá e não sei o que lá, e o Mercosul entrou na mira dos canadenses. Eu acho ótimo isso. Tomara que o Brasil feche um acordo com o Canadá, com o Mercosul, seria ótimo, né? Ásia, Estados Unidos, Europa, desculpa, Indonésia, não sei o que lá, acho ótimo isso. A única questão é, e por que não faz isso além dos Estados Unidos, né? E aí que está o problema, esses outros países todos vão fechar acordo antes do Brasil com os Estados Unidos, porque todos eles não têm que convencer um juiz maluco de que ele tem que fazer justiça da forma correta, que ele não pode tirar a lei da cachola dele, de que ele não pode jogar o devido processo legal no lixo para condenar um ex-presidente que ele não gosta. Ok, o Alexandre de Moraes não gosta do Bolsonaro, é direito não gostar do Bolsonaro, tem um monte de gente que não gosta de Bolsonaro, tem um monte de gente que não gosta de mim, não tem problema nenhum, é seu direito, meu amigo, você tem a sua vida aí, viva a sua vida, seja muito feliz. A questão toda, o que ele não pode fazer é ignorar o devido processo legal nessa lambança toda que ele está fazendo nesse processo. E aí é o que eu falo para vocês, né? Esse pessoal do STF estava brincando de política. Achou muito legal brincar de política. Olha só, eu posso fazer isso aqui e ninguém pode questionar porque eu faço. E se alguém for recorrer, vai cair na minha mão mesmo. Eu sou o STF, eu que decido tudo. Então eu posso fazer o que eu quiser. Que beleza, adorei brincar de política. Só que eles não perceberam que isso era uma armadilha. A política não funciona desse jeito. No momento que você toma uma decisão na política, isso gera uma força de reação. A justiça é diferente. A justiça tem o propósito de abafar o retorno, de segregar o retorno. Todo o objetivo da justiça, para quem não sabe, é satisfazer o injustiçado e evitar confronto. O objetivo da justiça é evitar a autotutela, que um brigue com o outro de forma que gere uma espiral de violência que vai crescendo sempre. Então, muita gente entende isso errado, né? Acha que não, que a função da justiça é punir a pessoa. Não, a função da justiça é dar uma justificativa social. Olha só, o cara te roubou? Sacanagem, vai ficar preso, tá vendo? Pode ficar tranquilo, é tranquilizar a vítima. Fica tranquilo que o cara teve a punição dele aqui, né? Então pronto, isso é justiça. É diferente de política. Política não é assim, política é vamos para esse lado de cá, vamos para esse lado de cá. E a política sempre gera reação. Ao contrário da justiça, que minimiza essa reação, a política gera reação. E esse pessoal estava achando muito legal fazer política, porque não podem fazer nada, né? Vamos esmagar o bolsonarismo porque nós não gostamos do Bolsonaro. E de novo, eles têm o direito de não gostar, mas eles não têm o direito de esmagar o bolsonarismo. O bolsonarismo tem que disputar a eleição e se ganhar ou se perder, aí a gente vai ver, aí é da democracia. Mas não pode ser com o Estado, com a justiça focando nele. Então, ou seja, o que está ficando claro nessa história aqui é que, embora o pessoal aqui no Brasil esteja muito otimista, não porque vai reestruturar a ordem mundial, vamos ter uma nova ordem do comércio mundial, daqui a pouco estão falando igual o Putin, né? Não porque o mundo multipolar e não sei o que lá, essas baboseiras que nunca vai acontecer esse troço, a nova ordem mundial do comércio vai ser exatamente a mesma ordem que tem hoje, com alguns países ganhadores e alguns países perdedores. Quem serão os países perdedores? Os países que levarem mais tempo para negociar com o Trump. Quem são os países ganhadores? Os países que rapidamente negociarem com o Trump. Entenderam como é que a gente está numa roubada? É exatamente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.